Eu gostaria de fazer uma pergunta à amada igreja nesta manhã. Qual é o princípio do céu? Dar para receber ou receber para dar? Quantos concordam que é dar para receber? Levante a mão. Infelizmente, esse não é o princípio correto. O princípio correto é receber para o que é que você tem. O que é que nós temos? Nada. Eu gostaria de convidar a vocês, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, no livro das Revelações do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1. Notem bem, às vezes nós lemos a Bíblia e lemos às vezes como uma história, e às vezes num pequeno versículo da Bíblia nós podemos tirar uma lição muito grande para nós. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quantas pessoas vocês encontraram aqui envolvidas nesta mensagem do verso 1? Bem, a revelação do Apocalipse, ela foi dada a quem? Mas até chegar à mão de João, houve uma hierarquia de doação. Jesus, a testemunha verdadeira, recebe de quem a revelação? De Deus, do Pai. Bem, ao receber de Deus, ele entregou a quem? Não entregou a João ainda. Ele entregou ao anjo Gabriel. O anjo Gabriel entregou a quem? A João. E João agora entrega para nós, para a igreja. Nós já temos essa revelação. Observem bem, irmãos, que o princípio de Deus é o quê? Receber e repassar. Os irmãos já imaginaram se Jesus Cristo tivesse recebido a revelação de Deus e mantida ela consigo mesmo? Como seria o andamento e o progresso da obra de Deus? Então teria parado em Cristo. Mas Cristo, ele tem o dom de dar, de receber e de dar. Ao receber, ele chama o anjo Gabriel e disse: olha, você é o anjo das revelações. Então você vai transmitir esta revelação para João. E João, como humano, ele vai fazer uma ligação para a igreja. Que princípio maravilhoso, né? Receber e dar. Mas se o anjo diz: não vou dar a João, porque João é filho de humanos, vou reter comigo, como esse evangelho seria pregado a nós? Ou essa revelação? Ou se ao receber João dissesse: olha, eu tenho muita coisa que fazer. Perdão, irmãos, hoje o tempo me desequilibrou um pouco a voz, assim como o Tiago também, né? Essa mudança de tempo é horrível. João disse: olha, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho uma empresa, a minha empresa não pode ficar parada, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer. No entanto, eu vou transmitir essa responsabilidade, anjo, que o Senhor me deu, para outra pessoa. Eu não posso fazer esse trabalho. Como ficaria a revelação de Jesus Cristo? Hein? Mas não foi assim. O anjo passou para João, e João revelou o que nós temos hoje em mão, as mais esplêndidas revelações dos últimos acontecimentos da história do nosso planeta e também na vinda de Jesus. Queridos irmãos,
Este é o princípio que Deus faz, que Deus revela para conosco. Receber para dar. Por que não dar para receber? Porque se eu dou, eu vou dizer, eu tenho, eu vou dar, mas o que você tem também não é seu. O que você tem, você recebeu. É verdade ou não é? Qual é o único que pode dar? Hein? É Deus. O único que pode dar é Deus, porque nós não temos para dar. Nós apenas recebemos. Agora, nós podemos abrir a nossa mão. Nós não somos detentores de nada neste mundo. Haja vista que se nós morrêssemos hoje, o que nós teríamos? Nada. Há poucos dias atrás eu assisti um sepultamento de uma pessoa ilustre e eu estava à beira do túmulo quando ele estava sendo colocada. Eu sabia que aquela pessoa era possuidora de muitos bens. E aí eu fiquei meditando, fiquei pensando, o que essa pessoa, com todos os bens que tinha, levou para si? Apenas uma gaveta, uma peça de madeira e uma muda de roupa aberta nas costas. Por que aberta nas costas? Eu não sei se os irmãos sabem, mas o morto, eles não vestem o morto, ele abre a roupa deles atrás e coloca em cima, põe só os braços, porque não tem como vestir o morto, não é difícil. Nem as roupas completas ele tinha, e agora está aí. O que ele tinha para quem ficou? Ele era dono de alguma coisa? Não. Mas ele recebeu bênçãos. Agora a pergunta foi feita: o que ele fez com os bens que Deus lhe concedeu? Essa é uma pergunta importante. Notem bem, ó a expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Notem bem. Paulo diz assim: eu plantei. Não é isso mesmo? O que nós podemos fazer? Plantar. Podemos ou não podemos? Note bem. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? É o único que pode fazer o crescimento. É o único que pode fazer as coisas crescer. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que faz o quê? Que dá. Vou pegar essa palavra. Deus que dá. Então, o único que dá é Deus. Nós simplesmente transmitimos. Mas eu gostaria de usar aqui, vamos dizer que nós damos também aquilo que Deus nos deu. Nós somos transmissores. Não é isso mesmo? Nós somos transmissores. O rádio, o que é o rádio? Ele é um transmissor. De onde que ele recebe o sinal? O sinal vem lá de onde? De uma antena ou de um satélite, então ele vê um sinal, ele transmite. Nós, como cristãos, somos também transmissores. Mas nós temos alguma coisa a fazer? Notem bem, a obra da edificação do reino de Cristo irá avante, embora segundo todas as aparências caminhe devagar e as impossibilidades pareçam testificar contra o seu progresso. Irmãos, eu estive analisando o crescimento numérico de nossa igreja. Nós estamos aqui em uma família, eu posso dizer, o crescimento numérico nosso é muito pequeno. Mas, às vezes, nós somos tentados a avaliar a causa do pequeno crescimento. Por que é que nós não estamos crescendo? Porque a mensagem é muito pesada, é muito dura? Será que seria isto que poderíamos dizer? Será que é porque ninguém conhece a verdade que pregamos? Essa resposta poderia ser dada, mas eu não darei essa resposta para os irmãos,
Porque a Bíblia, o Espírito de Profecia diz o seguinte: a obra da edificação no reino de Deus irá avante, a obra irá avante. Embora aparentemente ela caminhe o quê? Devagar, e as impossibilidades pareçam testificar contra o nosso progresso. A impossibilidade. Agora vamos colocar aqui o que significa impossibilidade. A impossibilidade está em nós, de sermos receptores e transmissores daquilo que nós recebemos. Jesus estava ao lado do Mar da Galileia, ou seja, Tiberíades, e ali estava pregando a uma multidão que alguém avaliou em aproximadamente 20.000 pessoas. E os discípulos foram encarregados de alimentar a multidão faminta. Já era a hora do almoço, alguém se preocupou. Filipe disse que precisaria de muito dinheiro para alimentar aquele povo. E, de acordo com João capítulo 6, onde está registrado essa história, os discípulos, antes de se alimentar, eles foram encarregados de alimentar o quê? A multidão. O que nós entendemos com isso? Todos nós somos discípulos. Mas por que o Espírito de Profecia diz que os discípulos não se alimentaram? Obrigado. Primeiro, eles foram alimentar a quem? A multidão. O que significa isso aí? É que nós, às vezes, eu e você, estamos mais preocupados com a nossa causa própria. É verdade ou não é? Eu preciso ter boas condições, eu preciso ter um bom palácio para me morar, eu preciso ter uma boa reserva bancária, eu preciso ter tudo. Depois sim, aí é que eu vou poder olhar para a causa dos outros. Notem bem, irmãos, os discípulos estavam o quê? Com fome? Estavam ou não estavam? Eles estavam servindo aquela multidão, corre para um lado, corre para o outro. Agora Jesus chama os discípulos: venham cá, dai-lhes vós mesmo de comer, vocês têm que alimentar essa multidão. E eles disseram: como é que vamos fazer para alimentar a multidão? E, como eles foram alimentar a multidão, diz que quando o povo já estava farto, Jesus disse aos discípulos: agora, vocês não vão comer ainda. O que vocês vão fazer? Vão recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Foram recolhidos ali 12 cestos cheios de pão. E então, Cristo e os discípulos comeram juntos da preciosa comida fornecida pelo céu. Irmãos, e Jesus? Que hora foi que Jesus comeu? Antes ou depois? Hein? Ele comeu depois, está escrito no Espírito de Profecia, que ele comeu junto com os discípulos. Que lição nós podemos aprender disso aí? É que nós viemos a este mundo para fazer o quê? Para servir as pessoas. E depois nós seremos servidos por Deus. Em vez de transferir a sua responsabilidade para alguém que você julga mais bem capacitado, trabalhe segundo as suas aptidões, mesmo que você tenha apenas um talento. Quando chegar no final, nós vamos ver por que não há um crescimento numérico, vamos dizer, satisfatório. Por que não há? Notem bem, irmãos, o que é que Deus quer fazer de nós? Deus quer fazer de cada um de nós um canal. Vocês sabem o que é canal? Lá no capítulo 4 de Zacarias, tem a visão do candeeiro e a sua alimentação, mas eu não vou pegar Zacarias. Deus quer fazer de mim um canal. E Ele procura na congregação: quem gostaria de ser o meu canal?
por onde eu possa passar os meus recursos, porque Deus, Ele não tem uma moeda. Deus não tem uma moeda. Eu disse para os irmãos no horário do missionário, que quando alguém disse para ele, olha, você precisa pagar o imposto, ele escolheu a moeda que estava onde? Estava na ocasião, era aquela moeda. Ele sabe onde está a moeda, mas ele quer nos fazer um canal. Existe um irmão, alguns irmãos na obra, mas existe um ultimamente, que Deus está usando ele como canal. Deus está usando como canal. E ele me disse o seguinte, esse irmão é um empresário, ele disse o seguinte, irmãos, eu estou preocupado, porque quanto mais eu dou, mais Deus está me dando. Eu fico preocupado, às vezes eu tenho que doar veículos, doar bens para as pessoas, quando eu dou, na outra semana Deus me dá em dobro aquilo dali, eu estou preocupado. Sabeis por quê, irmãos? Essa pessoa pode estar sendo usada como o quê? Um canal. Deus precisa de dinheiro para a sua obra aqui, na terra? O que vocês acham? Outra pergunta difícil. Hein? Precisa? Aqui precisa. Aqui precisa. Porque para você construir um templo desse, você precisa de quê? De recursos? Para você montar aí uma tenda para chamar aí 1000 pessoas para fazer uma atividade social, um mutirão social para dar qualidade de vida aos pobres que o governo infelizmente não está dando, você precisa de quê? De recursos. Por isso que o livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, diz que Deus é o dono de todos os recursos, todos os mananciais, todas as fontes, todos os bens vêm de Deus. Então Deus quer nos usar como seus canais. E quando nós começamos a obra, aquela obra que é um hospital lá em Brasília, eu fiquei preocupado. Como é que eu vou conseguir 1,5 milhão para realizar esta obra? Se eu não tenho um tostão, se eu não tenho nada. Mas depois o Espírito Santo falou comigo, comece a obra que os recursos virão. E os recursos estão vindo para a honra e glória de Deus. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Eu já fiz uma experiência com Deus, e eu peço aos irmãos que façam essa experiência com Deus. Deus, Ele supre a necessidade da sua obra. Embora pareça difícil de se realizar, mas eu estava olhando ali, que há muitos anos atrás nós tínhamos uma igrejinha que talvez desse um quarto dessa, né, Jeremias? Jeremias, se lembra? Não é isso? Desse um quarto dessa. Hein? Quarto, era uma igreja animada, quente, né? Estava ali o príncipe da paz, Zé Adão, Jeremias, as meninas do seu Chicão, né? Chicão, os meninos do seu Chicão, e os meninos do irmão Joaquim, né? E hoje nós temos aqui uma igreja, temos um templo maravilhoso, um prédio, sim, poderia ter mais pavimentação ainda, se alguém tivesse tanta fé, né, dizer que os recursos vêm de Deus. Que Deus seja louvado por isso, irmãos. Nós, ao recebermos as bênçãos de Deus, nós temos a mania e temos aquela, vamos dizer assim, aquela ganância de dizer, eu recebi, isso é meu, eu vou guardar. Ninguém tira de mim. E isso aconteceu com um louco, que a Bíblia chama de louco, na parábola daquele homem que disse que encher os seus talentos, os seus celeiros. Não é isso? Eu vou encher, ó. Agora é o seguinte, a minha alma vai ficar tranquila, porque agora eu tenho isso, tenho aquilo, né? Vou construir, derrubar esse aqui, vou construir outros maiores. Aí uma voz falou aos ouvidos dele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem? Vai ter algum valor para você? Será que tem algum valor para você? Irmão, será que nós podemos fazer alguma coisa para resolver o nosso problema através do dinheiro, dos nossos bens? Alguém disse, olha, mas o dinheiro é bom, é importante,
Dinheiro não é bênção, dinheiro não é maldição, perdão. Dinheiro é bênção, sempre foi. Alguém diz, escuta, mas o dinheiro não evita a pessoa de morrer? Não evita, não. Mas, às vezes, ele dá uma boa dignidade, uma condição para a pessoa. Ou, às vezes, faz a pessoa ficar feliz. Porque quando você ajuda um outro ser humano, você fica feliz em ver a felicidade dele. Eu já pude presenciar, pela graça de Deus, muitas vezes sair feliz, sair leve. Olha, graças a Deus eu pude, nas minhas possibilidades, conseguir proporcionar um momento feliz para alguém. Irmãos, a solidariedade é a nobreza dos seres humanos. Ser solidário, ajudar as pessoas nas suas necessidades, é um bem tão grande que ele tem curado depressão, estresse e outras enfermidades. Porque quando você recebe um sorriso de alguém que está feliz e que o seu problema foi resolvido, aquilo é como um bálsamo para a vida da pessoa. Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos e eles o entregaram à multidão. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida e passar a quem? E passar a outros. Mas, se nós não estivermos ligados à videira verdadeira que é Cristo, nós não podemos transmitir nada. Assim como o sol, assim como a lua transmite o reflexo do sol. A lua tem luz? O que vocês acham? As estrelas têm luz? Não, mas eles recebem. E ao receber, o que a lua faz? Transmite para a terra. Você mora no interior, não tem luz elétrica, não tem nada, mas você pode ser guiado pela luz da lua. E você diz, a lua está me clareando. Na realidade não é a lua, quem é que está te clareando? É o sol. Ali é apenas o reflexo. Nós somos o reflexo. Nós somos o reflexo de Deus. Nós damos porque nós recebemos de Deus. O nosso Salvador colocou nas mãos dos discípulos o alimento para o povo. À medida que as mãos deles se esvaziavam, eram novamente abastecidas de alimentos que se multiplicavam nas mãos de Cristo, na verdade, com que eram requisitados. Na velocidade, perdão, que eram requisitados. Isso deve servir de grande ânimo para os discípulos dele hoje em dia. Cristo é o grande centro, a fonte de toda força. Talvez um Paulo plante, um Apolo regue, mas unicamente Deus faz crescer. Queridos irmãos, isso ocorre para que o ser humano não se orgulhe. Eu fiz, eu pude fazer. Os mais inteligentes, os mais bem capacitados espiritualmente, só podem comunicar à medida que eles recebem. Não podem de si mesmos suprir coisa alguma às necessidades do coração. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo e só podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. Na proporção em que continuamos a dar, continuamos a receber. Então note bem, eu não vou dar nada para ninguém. E Deus diz, você também não vai receber o quê? Nada. É verdade ou não é? Vocês acreditam nisso? Isso está escrito, irmãos. Isso está escrito, está evidente, está patente. Segure os bens de Deus e Ele vai segurar a mão também. Essa é a condição. Quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. Porque nós somos o quê? Transmissores. Agora, não importa o que seja. Às vezes você hoje não tem dinheiro para dar, mas você tem uma palavra que possa alcançar um coração num momento exato.
no momento exato. Aquela pessoa está morrendo. Ela não precisa de dinheiro, mas ela precisa de quê? De uma palavra. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no Ministério Público, e eu tenho um amigo no Ministério Público. É um amigo que quando a gente chega lá, ele pede para orar, nós oramos. E um dia eu cheguei lá e ele disse: Guidini, irmão Guidini, ele me chama de pastor Guidini, olha, eu estou numa situação difícil, e Deus mandou o senhor aqui. O senhor sentiu vontade de vir me visitar? Eu falei assim, lógico, há alguns meses não o visitava. Pois é, e eu, no momento que eu senti o desejo de me visitar, eu senti desejo que o irmão viesse aqui. Aí contou a situação dele, né? Apesar de ter dinheiro e tudo, mas a situação dele era terrível, né? Uma filha se desviou para a homossexualidade, e o outro engravidou-se antes de casar, e ele um homem cristão, e ele ficou angustiado. Aí, quando ele falava, as lágrimas desciam pelo rosto dele. Eu falei assim, essa alma, apesar de ter poder para prender o governador, né, para denunciar um presidente da república, mas ele não tem poder para resolver o quê? Os seus problemas emocionais, as suas dificuldades. Aí ajoelhamos-nos, abracei ele, falei com Deus, pedi as bênçãos de Deus para ele, e falei algumas palavras que eu podia dar. Falei assim, doutor, eu não posso te dar nada, você tem muito mais do que eu, mas a única coisa que eu posso te dar é o quê? Essas palavras de conforto. Deus vai resolver o seu problema, você ainda vai ser feliz. E ele ficou tão feliz, irmãos, tão agradecido, né, que hoje a casa dele está aberta para a mensagem a qualquer momento. Irmãos, nas mãos de Cristo, a escassa provisão não diminui. Até que todos saciassem, ela não diminuiu. Se nos dirigirmos à fonte de toda a força, estendidas as mãos da fé para receber, seremos sustidos em nosso trabalho. Mesmo nas mais difíceis circunstâncias e habilitados a dar a outros o pão da vida, mesmo nos momentos mais difíceis, e habilitados a dar a outros o pão da vida, nós receberemos de Deus. Deus nos dará. Eu preciso de receber do Senhor, mas eu tenho que transmitir a outro aquilo que Ele me dá. Portanto, queridos irmãos, que ao sairmos daqui nesta manhã, nós possamos sair com o pensamento de que nós não somos nada, nós nada temos, mas nós podemos transmitir aquilo que recebemos. Certa vez, Pedro, aliás, estava juntamente com outro colega, saindo ou entrando no templo, quando alguém estendeu as mãos e diz assim, olha, eu gostaria de ter uma esmola, eu preciso de uma esmola. Pedro deu uma resposta muito importante para aquela pessoa, disse, olha, eu não tenho o quê? Prata, eu não tenho ouro. A única coisa que eu tenho, que talvez supere todas essas coisas, essa eu te posso dar. Em nome de Jesus, levanta. E o que o homem fez, irmãos? Nós precisamos desse poder. E eu gostaria de perguntar aos irmãos, quem é que tem esse poder? Deus. E o que nós podemos fazer para obter esse poder? A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, e verso 7, pedi. Por que é que nós ainda não recebemos o Espírito Santo? Nós não podemos dar o Espírito Santo, mas nós podemos receber. Mas por que não recebemos? A Bíblia diz porque nós não pedimos. Oxalá que possamos pedir a Deus. E uma vez pedimos, seremos como a lua, transmitiremos os raios da justiça do sol da justiça que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.